Fala de escolhidos, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma Evolução Correta. Já agradeço a todo mundo que está assistindo mais esse vídeo aqui no canal. No dia de hoje a gente vai estar falando sobre alguns Digimons bem quentes, né? Uma linha evolutiva que envolve Digimons que usam principalmente fogo para lutar, mas acaba mudando um pouquinho no final. Então, vamos falar um pouquinho sobre o Candlemon, as linhas evolutivas pelas quais ele passa. Então, vamos embora. Então, Digi escolhidos, assim como todos os Digimons, esse Digimon vai nascer de uma Digitama, né? Um ovo de Digimon que vai chocar e de dentro dele vai nascer um Digimon de nível em treinamento 1, né? Que nesse caso vai ser um Digimonzinho chamado Mokumon. E o Mokumon é super interessante, ele é bem único, né? Ele parece uma bolinha de fumaça Digimon, né? E, bom, da aparência dele, olhando para ele, ele parece uma nuvenzinha, uma bolinha de fumaça com olhos, boca e um foguinho saindo na cabeça dele. O nome Mokumon se refere a madeira, porém provavelmente pelo fato de que madeira queimando, obviamente solta fumaça. Na descrição dele é dito que o Digicore dele é muito frágil e muito exposto, e graças a isso ele queima, e queimando ele solta fumaça e usa essa fumaça para camuflar o seu Digicore para que ele não corra perigo, né? Então esse é o Mokumon, pessoal, e passando um pouquinho de tempo de vida dele, ele vai alcançar o nível de treinamento 2, que nesse caso será um Digimon chamado Petit Meramon. E o Petit Meramon já vai lembrar para vocês um Digimon chamado Meramon. A gente vai acabar chegando nele nessa linha evolutiva. Porém o Petit Meramon nada mais é do que uma forma bem recentezinha, bem anteriorzinha do Meramon, vamos por assim. O nome dele, Petit Meramon, se refere a isso. Petit de pequeno, né? E o Mera, pessoal, literalmente se traduz em japonês, é uma onomatopeia para fogo, né? O corpo dele é basicamente uma bolinha de fogo flutuando, ele parece um fantasminha que fica andando por aí, né? É dito que o Digicore dele queima bastante, né? E mesmo na descrição dele é dito que ele evolui do Mokumon. Então, se antes ele era uma bolinha de fumaça, agora ele é uma bola de fogo, né? Muito mais poderoso para proteger o Digicore dele que está lá dentro. Então é dito que ele ainda assim é fraco contra ataques de água e gelo, né? Não sei por que gelo e neve, até porque fogo derreteria eles, mas eu acho que tem aí o seu certo sentido, né? Então, e é dito também na descrição dele que ele tem uma certa relação com o Meramon. Faz todo sentido, até o próprio nome e a aparência, né? Então esse foi o Petit Meramon, nível em treinamento 2. E passando um pouquinho de tempo de vida dele, ele acaba fugindo, escapando, se protegendo, ele vai acabar alcançando o pilar do nosso vídeo, que nesse caso aqui vai ser o Candemon, né? Também chamado de Candlemon. Bem interessante esse Digimon, é um Digimon candelabro, um Digimon vela, né? O nome dele se refere a isso. O corpo dele é basicamente uma vela ambulante, com braços feitos de cera, né? Aquele foguinho de vela em cima, e o corpinho dele fica unido com um candelabrozinho dourado embaixo, né? Ele basicamente anda pulando com esse corpo. Bem parecido com o candelabro da Bela e a Fera, né? Então, vocês podem perceber na aparência dele que ele tem um rosto na parte de cera e um rosto na bolinha de fogo. Essa bolinha de fogo provavelmente é de onde vem o Petit Meramon, né? Ele parece com o Petit Meramon ainda. Mas o Candlemon é um Digimon bem interessante, porque ele é todo feito de cera e usa essa cera quente para estar lutando, né? Essa cera, apesar de formar o corpo dele, é derretida e ele consegue atirar ela para estar causando danos. Mesmo assim, ele ainda consegue atirar bolas de fogo, tanto daquele fogo que queima na cabeça dele, quanto cuspindo bolas de fogo, ele consegue atacar dessa forma, né? É um Digimon super interessante, ele consegue se disfarçar também, muitas vezes em casas, mansões, lugares abandonados. Às vezes você vai ver um fogo assim preso num lugar, parece um lustre. Na realidade são Candlemons disfarçados, né? Muito fácil para esse Digimon se passar por um ornamento de uma casa, alguma coisa do tipo. Muito interessante, adoro ele, acho ele super legal. É interessante também pelo fato de que é dito que o Digicore dele queima bastante ainda, com muita paixão até por lutar, né? E é interessante porque tanto o Mokumon quanto o Petit Meramon
também tinham menções ao próprio Digicore na descrição deles. Então isso também faz com que toda essa linha evolutiva fique mais próxima ainda. Então pessoal, esse foi o Candymon, nível iniciante aqui, nível Rookie desse vídeo. A gente vai agora para os níveis adultos, quando esse Candymon conseguiu sobreviver tempo suficiente no mundo digital. E quando a gente chega no nível adulto, no nível campeão dessa linha evolutiva, obviamente a gente chega no Meramon, né? E o Meramon é um Digimon muito conhecido de todos vocês, provavelmente. Quem assiste Digimon desde Digimon Adventure, já jogou os jogos, já viu o Meramon por aí. Ele é um Digimon bem comum, que sempre aparece, né? O corpo dele todo é feito de fogo, ele parece um humano assim, pegando fogo, né? É o jeito que ele é feito e descrito, com uma boca que parece que está costurada, olhos azuis, bem semelhante ao Petit Meramon. Petit Meramon lembra bastante a cabeça do Meramon, né? E o nome dele, mais uma vez, se refere ao Mera, ao fogo em japonês, né? A descrição dele é super legal, porque menciona o fato de que ele nasceu muitas vezes da firewall do mundo digital, a parede de fogo que protege o mundo digital. Você tem um firewall no seu computador, é basicamente a mesma coisa, né? Apenas que eles estão usando a brincadeira de que a firewall se traduz literalmente para parede de fogo, né? Então desprendeu uma parte da parede de fogo e gerou um Meramon. Super interessante. É dito também que ele tem um temperamento muito complicado, é um Digimon super difícil de se lidar. Ele queima, então a personalidade dele é de um cara flamejante, de um cara que está sempre bravo, sempre nervoso e querendo queimar tudo à sua volta. Então é dito aqui que mesmo quando ele é um Digimon de um treinador, de um Digi escolhido, mesmo assim é muito difícil de você lidar com ele. Às vezes ele acaba te queimando, às vezes ele acaba queimando as coisas que estão em volta. É bem a cara do Meramon fazer esse tipo de coisa, né? Então, esse é o Meramon, pessoal, é o único nível adulto que vai ser citado aqui nesse vídeo. Então, agora quando esse Meramon sobreviver tempo suficiente, esse fogo dele queimar cada vez mais e cada vez mais forte, ele finalmente vai alcançar os seus níveis perfeitos. E quando a gente chega no nível perfeito aqui, nós teremos dois Digimons, dois que tem o nome Meramon também, né? Então eu vou mostrar os dois para vocês aí. A gente vai ter o Death Meramon na esquerda e o Blue Meramon na direita. Esses dois basicamente são tão antigos quanto o Meramon. São dois Digimons de nível perfeito, evoluções diretas do Meramon, né? É difícil você falar qual das duas é a mais correta e certinha para o Meramon. As duas são, né? Apesar de que uma delas segue bem o que o Meramon era e a outra já fica um pouco diferente, né? Então, começando a falar pelo Blue Meramon. O Blue Meramon é literalmente um Meramon que queima ainda mais forte. Então, as chamas do Meramon se tornaram azuis, às vezes ele se torna um Digimon um pouco maior, né? O nome dele, literalmente, Monstro de Fogo Azul. Por quê? Porque o fogo dele agora ganhou a cor azul, de tão mais forte que ele é do que o Meramon. Então, o fogo vermelho é mais fraco do que o fogo azul. Ele queima com a mesma intensidade, porém, ele é muito mais quente, né? E por isso ele é tão mais forte. Uma coisa muito interessante é que o Blue Meramon já apareceu usando ataques tanto de fogo quanto de gelo. Inclusive o ataque principal dele é chamado de chama fria, né? O que é muito interessante. Então meio que ele queima como se ele fosse gelo seco, alguma coisa do tipo. Esse é o Blue Meramon, pessoal. Então de aparência é igualzinho o Meramon, porém azul. Você pode até chamar ele de Recolor, porém um nível acima do Meramon, né? Evolução do Meramon. No caso do Death Meramon é um pouco diferente, por quê? Porque o Death Meramon ganha um corpo humanoide. Se você olhar pra ele, ele tem um corpo que parece que tá pegando fogo mesmo. Não é só aquele fogo vivo assim, né? Ele tem um corpo de um cara que lembra bastante um motoqueiro com uma máscara de ferro. Então tem muitas pessoas que comparam ele, por exemplo, com o Jason, com personagens de certos filmes de terror. E ele tem correntes assim amarradas pelo corpo. Então ele é meio que referências a coisas como o motoqueiro fantasma, ao Jason e tudo mais. Não sei como não deram uma moto pra ele ainda pra ele usar. Ele se veste bem como um motoqueiro que gosta de rock pesado e coisas do tipo, né? O nome dele, Death Meramon, literalmente monstro das chamas da morte, alguma coisa do tipo assim, né? Combina com ele também. Então, diz que é uma evolução do Meramon, que é muito mais quente também. As chamas que ele usa também são azuis, ou seja, tem a mesma intensidade. São as chamas mais fortes, como são as chamas do Blue Meramon. Porém, diferente do Blue Meramon, que meio que consegue usar certos ataques de gelo também, o Death Meramon não usa. Todos os ataques dele são de temperatura altíssima, eles queimam
muito, né? E ele usa essas correntes para estar lutando. Ele, muitas vezes, quando ele aparece usando essas correntes, jogando, amarrando seus inimigos, escalando lugares usando essa corrente. Ele persegue seus inimigos, principalmente usando dessas correntes para lutar. São correntes que pegam fogo junto com ele, então elas devem estar quentes pra caramba também, né? É dito que ele é um Digimon do tipo de força, né? Um Digimon que tem bastante força física também, né? Então ele vai dar muitos socos e chutes poderosíssimos, mas principalmente o fato de que ele sempre está pegando fogo e ele usa ataques de fogo muito fortes é o seu ponto principal. Inclusive é dito que o Deathmeramon, quando ele luta contra Digimons de água ou de gelo e neve, mesmo que fosse para ele ser mais fraco contra eles, jogar água em cima dele é como jogar água em cima de uma pedra fervendo, né? A água evapora. Então é dito que ele é forte mesmo contra Digimons que têm ataques que eram para ser fraquezas dele. Então, pessoal, esse é o Deathmeramon. E esses dois são os dois níveis perfeitos para essa linha evolutiva aqui, os dois Meramons. Então, daqui em diante a gente vai para quando os Digimons perfeitos alcançam seus níveis Mega. Então, vambora. Então, galera, chegando aos níveis Mega, sempre muito difícil de alcançar esse nível. São apenas alguns Digimons, raramente isso acontece. O Digimon tem que sobreviver por muito tempo no mundo digital, ou, claro, ter uma ajuda de um Digi escolhido. Então, nesse caso, a gente vai ter dois Digimons níveis Mega também. A gente vai começar pelo mais antigo dos dois, que é o Boltmon, que vai aparecer aí pra vocês. O Boltmon, pessoal, de cara, se eu falasse pra vocês agora, perguntasse pra vocês de qual dos dois níveis perfeitos vocês acham que ele evoluiu, vocês iam me dizer que ele evoluiu do Deathmeramon. Combina bastante com ele. Ele ainda parece um Digimon metaleiro, com umas roupas de couro, cheio de cintos, cheio de partes de metal, parafusos, um machado nas costas. Ele lembra muito pouco os Meramons, até porque todos eles eram baseados em fogo, em chamas, né? Inclusive o nome dele, Boltmon, se refere mais à eletricidade do que a fogo, né? Mas a gente já vai chegar lá, já vou explicar pra vocês o porquê provavelmente é assim. O Boltmon é um Digimon chamado de um Digimon protótipo, ele é um Digimon Cyborg, né? Que foi construído ao mesmo tempo que o Andromon, pelo menos é o que está escrito na descrição dele. Ele é baseado no Frankenstein, então se você olhar para ele, ele tem até os parafusos dos lados da cabeça. E a descrição dele cita muitas coisas que o Frankenstein passava. Era dito que ele foi tratado como um ciborgue, como um robô desde quando ele foi criado. E graças a isso, ele era até mais forte do que o Andromon, porém, ele não gostava de estar sobre o controle dos outros. Então ele saiu fora dos controles, era muito difícil, a personalidade e o temperamento deles eram muito difíceis. Então ele fugiu. E quando ele fugiu e ficou sozinho em algum lugar, ele fica sempre atormentado pela tristeza de ele não terem dado uma vida para ele. Ele pensa em si mesmo como Frankenstein pensava em si mesmo, sabe? Eu sou um monstro, eu sou uma coisa abominável que não pertence junto com os outros Digimons. A gente sabe que não é bem assim, porque os Digimons são estranhos pra caramba de vez em quando, mas ele é baseado no Frankenstein, então faz todo sentido que ele se comporte dessa forma. Mais uma vez, se eu tivesse que dizer pra vocês, ele teria evoluído do Deathmeramon. Porém, ele pode evoluir tanto do Deathmeramon quanto do Bloomeramon, os dois conseguem evoluir pra ele, porém, eu veria ele mais como uma evolução correta vindo do Deathmeramon, certo? Usa esse machado nas costas para lutar e usa ataques que usam eletricidade que saem do corpo dele algumas vezes, né? Por que eletricidade? Por que raio? Por que trovão? Bom, os trovões queimam também, né? Então é uma temperatura muito mais alta do que chamas, do que fogo. Então faz até um pouco de sentido o fato de que uma coisa que use eletricidade tenha evoluído de uma coisa que use fogo, né? Então provavelmente é por isso que o Boltmon foi criado dessa maneira. E desde o começo ele era visto como a evolução correta de uma linha evolutiva vinda do Meramon. Maravilha, pessoal? Então agora que a gente já falou do Boltmon, a gente vai para o segundo nível Mega dessa lista, que é mais conhecido recentemente, um Digimon extremamente poderoso, membro dos Cavaleiros Reais. A gente vai falar do Gankomon, né? Gankomon vai aparecer aí para vocês. Então, recentemente, o Gankomon tem sido colocado sempre na linha evolutiva do Meramon. Se você já jogou jogos recentes como Digimon Cyber Sleuth e etc., vocês vão perceber que o Gankomon está sempre na linha evolutiva dele. E com certeza isso está até certo, porque realmente ele pode evoluir tanto do Deathmeramon quanto do Bloomeramon, né? Mas daí você vai falar assim, nossa, mas o Gankomon não tem muito a ver. Bom, tem algumas coisas a ver sim.
Então, Gankomon, pessoal, ele é um dos Cavaleiros Reais, já falei bastante dele. É um Digimon lutador, lembra bastante personagens de JoJo's Bizarre Adventure. O nome dele, Gankomon, esse Ganko, é provavelmente baseado em uma das lições que você precisa aprender no Karatê para se tornar um mestre de Karatê. Faz sentido porque ele é um Digimon lutador que usa artes marciais para estar lutando, né? Na aparência dele, ele parece um lutador que vai bater em você bastante mesmo, com muita força. Muito musculoso, uma armadura super legal, cabelos vermelhos para cima, que sim lembram bastante os cabelos de chamas que o Meramon sempre teve desde o começo, né? E ele tem um monstro que sai das costas dele, que também é um Digimon, chamado Hinokamui, né? E esse Hinokamui é chamado de Deus do Fogo, né? E isso também é uma coisa que se refere provavelmente a ele ter vindo do Meramon, porque a gente sabe que eles sempre foram Digimons que usavam fogo, e então esse nível Mega também tem alguma coisa baseada em chamas, em fogo, para estar lutando. Lógico, nesse caso, eu acho que tem mais a ver com o fato de que ele é um lutador, que o espírito dele está sempre queimando em suas lutas, ele é um cara muito corajoso e muito bravo de vez em quando por causa disso, né? Mas o Deus do Fogo saindo nas costas dele provavelmente é uma referência direta aos poderes do Meramon, né? Faz sentido que seja assim. Então, ele é um Digimon muito incrível. Falei bastante dele já, inclusive, fiz um vídeo sobre o Gankomon um tempo atrás na série dos Cavaleiros Reais. Se você quiser saber bem mais sobre ele, recomendo que você veja aquele vídeo. Mas, assim, quanto aos poderes, força física, socos, chutes, tudo que tem a ver com artes marciais. A personalidade dele é de um grande paizão, de um grande professorzão. Ele adotou vários Digimons como a Sistermons e o Hackmon, que acabou se tornando outro dos Cavaleiros Reais. Ele usa o Hinokamui de certa maneira. O Hinokamui, entre aspas, é meio vivo junto com ele. Ele é tratado como um Digimon à parte, que quando o Gankomon vai lutar fisicamente, o Hinokamui luta junto com ele e aplica golpes junto com ele, faz com que os golpes dele fiquem ainda mais poderosos, né? Tem sandálias, essas sandálias vermelhas que ele usa para lutar, inclusive são feitas de Chrome Digizoid, são sandálias muito poderosas. Então, dentro dessa linha evolutiva, eu diria que o Gankomon com certeza é o mais poderoso. E eu sei que muitas pessoas não conectavam ele com a linha evolutiva do Meramon, mas sim, aparentemente, ele é uma evolução final da linha evolutiva do Meramon. Então ele está aqui, tá bom, pessoal? É assim que a própria Digimon Company, a Bandai, todos estão tratando o Gankomon, dentro dessa linha evolutiva. E é por isso que ele fica aqui, no nível Mega. Então, pessoal, a linha evolutiva basicamente vai acabar aqui, porque tanto o Gankomon quanto o Boltmon não evoluem para mais nada significativo depois dessa forma, né? Então a gente não vai ter uma forma acima do Mega, a linha evolutiva termina aqui. Então, pessoal, agora no final, apenas reforçar o fato de que é uma linha evolutiva super legal. Todos os Digimons que tem como base o fogo, tirando o Boltmon de certa forma, um pouquinho, mas todos eles têm, até mesmo o Gankomon. São Digimons super legais, eu sempre gostei de ver esses Digimons nos jogos. Tive eles várias vezes e acredito que muitos de vocês gostem bastante de todos esses Digimons. Então é isso, pessoal. Esse vídeo vai ficar por aqui, espero que vocês tenham gostado. Vou só pedir que, se possível, vocês deixem seus comentários aí sobre o Candlemon, sobre todos os Digimons dessa linha evolutiva, por favor. Seus comentários são muito importantes, não deixem de comentar. E é isso, pessoal. Vou só pedir mais uma vez que, se possível, vocês deixem um like, compartilhem esse vídeo, se inscrevam no canal, cliquem no sininho e, se você quiser se tornar membro do canal, clica no botãozinho Seja Membro aí embaixo. Valeu, Dias Escolhidos. Então, deixo aqui um abraço carinhosíssimo para todos vocês. Muito obrigado a todo mundo que assistiu esse vídeo até aqui. Aguardo vocês para os próximos vídeos. Fui, Dias Escolhidos. Até a próxima. Tchau, tchau.